Olá, tudo bem? No vídeo anterior eu falei um pouco sobre o acaso e o destino. Agora vamos falar sobre o livre-arbítrio que eu fiquei devendo, né? Como eu disse no vídeo anterior, acreditar em destino é reconhecer que somos resultado de uma soma de fatores que desconhecemos e sobre os quais nós não temos controle, não exercemos controle. Se tudo surgiu com um átomo primordial e o Big Bang, né, a grande explosão, somos grãos de poeira dessa explosão. E um grão de poeira oriundo de uma explosão não tem controle nem sobre a sua movimentação, nem sobre a sua localização e nem sobre a sua condição. Mas se esse grão de poeira é dotado de consciência, como é o nosso caso, esse grão de poeira pode ter diferentes percepções a respeito da sua condição. E é aí que entra o livre-arbítrio, uma pequena margem de escolha, se não das próprias condições, pelo menos controle sobre a maneira como lidamos com estas mesmas condições. Ao longo da minha vida, assim, de tempos em tempos, eu me deparei com a obra de Joseph Murphy, muitas vezes até sem querer. Ele ficou famoso no Brasil com o livro O Poder do Subconsciente, um best-seller daquilo que é chamado, às vezes pejorativamente, de autoajuda. Joseph Murphy, ele está longe de ser considerado, ou mesmo de considerar-se, um autor erudito, né? Erudição nunca foi a sua proposta. A sua proposta era tornar a vida prática um pouco mais fácil. Murphy é um dos expoentes do movimento Novo Pensamento, que surgiu nos Estados Unidos ali pelo final do século XIX e influenciou bastante a mentalidade norte-americana. Chico Xavier traz alguns elementos dessa corrente de pensamento nos livros que ele assina com o heterônimo André Luiz. Para Murphy, o pensamento é a causa de tudo. Nossa realidade é moldada pelo pensamento. O pensamento é a causa e o que colhemos da vida é a consequência. Essa concepção deu margem ao que eu considero como degenerescências mercadológicas, como foi o caso do DVD e depois do livro O Segredo, que fez muito sucesso ali por 2007, se não me engano. Murphy diz que para que o pensamento se concretize em realidade, é preciso que ele seja misturado com emoção. Para ele, Murphy, se conseguirmos pensar ou mentalizar algo com muita emoção, esse algo se concretiza de alguma forma. Eu acredito assim parcialmente nisso. Apenas trocaria, né, emoção e pensamento por desejo e vontade. O desejo é a maior força que nós temos. O desejo é o resultado direto dos instintos mais básicos. Temos desejo de comer, nem vou usar a expressão, daí tem que fazer a outra depois, né? Temos desejo de comer para nos manter vivos e temos desejo de sexo para perpetuarmos a espécie. Só sobrevivemos individual e coletivamente graças ao desejo. Depois do desejo vem a vontade, que poucas vezes está alinhada ao desejo. Uma pessoa que quer perder peso, geralmente tem desejo de comer e vontade de emagrecer, né? Quando unimos desejo e vontade, as coisas fluem muito bem. Mas a ideia de Murphy e de outros autores, não é exclusividade dele, é que o pensamento pode produzir curas físicas e psicológicas e também pode atrair pessoas e situações que nos beneficiem. Quando eu era espírita, não gostei muito da opinião de Murphy sobre a reencarnação. Ele disse que numa sessão de regressão, ou de TVP, né, terapia de vidas passadas, uma pessoa que acredita em reencarnação tem lembranças de supostas vidas passadas. E uma pessoa que não acredita não tem essas lembranças. Hoje eu concordo com ele 100%. A mente cria essas histórias e cenários em que essas histórias se encaixem. Quem leva o poder do pensamento e da imaginação a sério, acredita que influenciamos os filhos, por exemplo, né? E que influenciamos eles
não só diretamente, com palavras e com exemplos, mas também através do que pensamos e do que sentimos sobre os filhos. Eu tenho alguns motivos para acreditar nisso, pelo menos parcialmente. E aí entra uma questão muito delicada. Eu li isso só uma vez, numa resposta muito rápida dada por ele, por Joseph Murphy, e não lembro que livro isso foi, faz bastante tempo. Eu ainda era espírita e, como crente fervoroso que era, eu desconsiderei imediatamente essa ideia por achá-la injusta. Ela é dolorosa para muita gente. Se acreditamos que a mente cria, nossos filhos são resultado não só de nossa genética, mas também de nossas criações mentais. E a propósito disso, tem uma passagem bíblica que dá apoio a essa ideia. Aliás, isso parecia ser uma crença corrente no Velho Testamento, Mas tem uma passagem em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que quando está tratando ali dos 10 mandamentos, e ali Deus se apresenta assim: eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Quando eu era espírita, eu achava isso muito injusto e, pesquisando, passei a defender que essa passagem trazia embutida em si não essa injustiça aparente, mas sim a ideia de reencarnação. Eu vou ler um trecho rapidinho aqui de um artigo que eu escrevi em 2013. Morelzinho dizia assim: a Vulgata Latina traz o texto assim: in tertiam et quartam generationem. Ou seja, a tradução correta é na 3ª e 4ª geração e não até a 3ª e 4ª geração. Por que na 3ª e 4ª geração? Porque é o próprio espírito que cometeu a iniquidade que volta reencarnado no mesmo grupo familiar. Pela lei de causa e efeito, somos responsáveis pelos nossos atos e ficamos ligados àqueles com quem formamos laços positivos ou negativos. É no próprio grupo familiar que o espírito que cometeu a iniquidade, ou falta, ou erro, ou pecado, tem oportunidade de reajuste e de reharmonização com aqueles a quem prejudicou direto ou indiretamente. Então ele volta, reencarnando, na 3ª e 4ª geração, ou seja, como seu neto ou tataraneto. A lei de causa e efeito, ou, na linguagem bíblica, a visita de Deus, atinge o próprio espírito que cometeu a iniquidade. A visita de Deus não poderia ocorrer na 1ª ou na 2ª geração, pois são espíritos diferentes. Não houve tempo hábil para a reencarnação do espírito faltoso. Se Deus visitasse a 1ª ou a 2ª geração, estaria sendo vingativo e não justo. A justiça de Deus, através da lei de causa e efeito, só pode atingir ao próprio espírito que cometeu a falta. Assim eu pensava e baseava meu pensamento na tradução latina da Vulgata. A Vulgata foi traduzida por São Jerônimo ali, na virada do século IV para o século V. Hoje eu percebo um furo no argumento que eu utilizava, porque a Vulgata é traduzida a partir do texto hebraico. E eu não conheço hebraico para saber o significado original da palavra traduzida como a preposição in, de in tertiam e quartam generationem. O fato é que muito provavelmente havia a crença entre os antigos judeus, ou mesmo entre os hebreus, de que os erros dos pais recaíam sobre os filhos. Parece injusto? Nós temos sempre que lembrar que o conceito de justiça é um conceito humano e só parece injusto se tivermos em mente o indivíduo e não a coletividade. Eu só citei esse exemplo para vermos como a crença no poder do pensamento, ou intenção, ou imaginação, como essa crença se apresenta quando ela é levada às últimas consequências. Eu acho que é uma possibilidade. Mas o nosso livre-arbítrio se resume praticamente a isso. O que fazemos
do nosso mundo interno: pensamentos, sentimentos, emoções, vontade, intenção, desejo. É claro que eu posso escolher se gravo este vídeo até o fim ou se interrompo agora mesmo, mas essa decisão ela já está definida pelo meu padrão mental, né? Eu posso me iludir pensando que posso fazer o que quiser, mas já está quase tudo escrito. O que eu fiz de mim até aqui me moldou para viver dentro de certos limites, e limites, na verdade, muito previsíveis. O que realmente faz diferença entre pessoas que vivem em condições semelhantes é o modo de ver a vida, e isso é resultado do nosso mundo interno: pensamentos, sentimentos, emoções, vontade, intenção, desejo. Muita força e paz para você.